Glossário da Bolsa de Valores. Conheça os principais termos do mercado de investimentos. Ao começar a investir, é comum se deparar com um mundo cheio de especificações e termos nunca vistos antes. Estar atualizado sobre cada um deles é fundamental para aprimorar cada dia mais o seu entendimento sobre o assunto e ter um maior aprofundamento sobre o mercado. Sabendo das dúvidas que muitas nomenclaturas ainda geram, elaboramos glossário com os principais termos do mercado de investimentos que você precisa conhecer. Entenda de uma vez por todas o significado de cada um deles e descubra que a bolsa de valores pode ser mais acessível do que você imagina. É arriscado investir na bolsa. Investir na bolsa significa que você, ao comprar uma ação, está se tornando sócio dessa empresa e, como qualquer investimento em uma empresa, o risco é real. Mas você pode minimizá-lo estudando profundamente o negócio ou seguindo a recomendação de um assessor de investimentos, que fará com que o processo seja feito de forma mais segura. É muito importante ter sempre um horizonte de longo prazo para seu investimento, não se preocupando com a volatilidade de curto prazo da bolsa. Além de aplicar aquela parcela do patrimônio que não será necessária no curto ou médio prazo. Outra dúvida muito comum sobre o investimento na bolsa é o valor da aplicação. Confira a resposta em nosso próximo tópico. Existe um valor mínimo para investir? Não há valor mínimo para investir na bolsa. Existem ações que custam menos de R$ 5 e outras acima de R$ 100. O investimento mínimo que você poderá fazer é comprar uma ação. Como é necessário estar cadastrado em uma corretora de valores, é possível que por uma exigência própria ocorra de ter um valor mínimo para investimento. Por isso, é importante verificar com antecedência essa informação. Agora que você já sabe um pouco sobre a Bolsa de Valores, conheça os termos mais utilizados. Vamos lá. Glossário dos principais termos da Bolsa de Valores. BDRs. Os conhecidos Brazilian Depositary Receipt, são certificados de depósitos de valores mobiliários emitidos no Brasil que replicam ações de empresas com sede no exterior. Através dos BDRs, o investidor local pode investir nas maiores e mais conhecidas empresas com sede nos Estados Unidos ou Europa. Contratos futuros. O mercado futuro na B3 são basicamente 4 segmentos: juros, moedas, índices e commodities. Todos os contratos são padronizados, sendo que os vencimentos mais curtos são os mais líquidos. Não há desembolso de caixa para a compra desses contratos futuros, apenas ajustes diários. Por isso, é necessário que o investidor fique atento com a margem requerida para operar esses contratos. A maioria é liquidado financeiramente, mas alguns prevêem liquidação física. Custos operacionais. Os custos operacionais estão divididos em corretagem e emolumentos. As corretagens são as comissões cobradas pelas corretoras e cada corretora tem sua política própria de comissão. Os emolumentos são as tarifas cobradas pela B3E. Cada ativo tem seu padrão. Day trade. É aquela operação que é finalizada no mesmo dia. Significa que no final do pregão o trader vai estar zerado de posição. Ela é mais arriscada e exige muita atenção e dedicação. O day trade pode ser gerado pela análise técnica, monitorando o volume de uma ação ou alguma notícia corporativa importante que vai gerar volatilidade na ação. Dividend yield. São os dividendos pagos por ação pela empresa divididos pelo preço da ação. Ele é usado para medir a rentabilidade dos dividendos de um negócio em relação ao preço das suas ações. Quanto maior o dividend yield, maior é o dividendo pago. O retorno de uma ação é o ganho de capital mais dividendos. Por isso, empresas que costumam pagar bons dividendos apresentam um retorno melhor. ETFs. ETFs ou Exchange Traded Funds são os famosos fundos de índices negociados na bolsa como se fosse uma ação que replicam o desempenho de um índice de referência, que pode ser uma cesta de ações, índices de renda fixa, ouro, commodities e até criptomoedas. Estratégias com ações e opções na bolsa de valores. Long e short. Compra de um ativo contra a venda de outro ativo com o objetivo de arbitrar uma possível distorção na relação de preço das duas ações, seja na base técnica ou fundamentalista. Financiamento, venda coberta, compra de um papel com venda de opção com o objetivo de rentabilizar uma posição existente. Arbitragem do Ibovespa, compra ou venda de uma carteira contra o índice futuro com o objetivo de arbitrar uma taxa de juros entre o índice à vista e o contrato futuro. Trava de alta, aposta na alta com ganhos limitados. Trava de baixa, aposta na baixa com ganhos limitados. Borboleta,
É a soma da trava de baixa com a trava de alta, com o objetivo de atingir um alvo ou uma faixa de preço. Condor. Estratégia parecida com a borboleta em relação ao alvo, com a diferença que a faixa de preço é mais ampla. Fence. Estratégia com o objetivo de obter uma certa proteção do ativo contra uma possível queda, mas para isso limita a alta do ativo. CAGU. Venda de uma put fora do dinheiro mais uma trava de alta de maneira que o preço da estratégia fique perto de zero apostando na alta do ativo. F. Fundos imobiliários. São fundos negociados na bolsa que basicamente investem em imóveis e papéis imobiliários. A alocação do capital desses fundos está sob responsabilidade de um gestor. Eles apresentam inúmeras vantagens para o investidor, mas não são isentos de risco. Uma grande vantagem é a renda mensal que os FIIs proporcionam em dividendos. G. Gregas das opções. As gregas são utilizadas como instrumento de análise de opções e, consequentemente, para o gerenciamento de risco do seu portfólio de opções. Muito usada também para medir a sensibilidade das opções em relação ao preço do ativo objeto, ao tempo e à volatilidade. São dívidas em delta, refere-se a quanto o preço da opção irá se mover conforme o preço do ativo objeto. Muda, gama. O gama indica qual a velocidade de mudança do delta. Θ, mede a sensibilidade do preço da opção conforme tempo, ou seja, a opção perde valor conforme passa o tempo. Vega. O vega indica como o preço da opção se move quando há variação na volatilidade do ativo objeto. Rho representa a taxa de variação da opção quando há mudanças na taxa de juros livre de risco. L. Liquidez. Refere-se à facilidade que uma aplicação oferece para que seja revertida em capital, especialmente em termos de tempo. Sendo assim, quanto mais liquidez o investimento oferece, mais rápido e fácil é a sua conversão em dinheiro. Lucratividade. É o percentual ganho que ultrapassa o montante aplicado após o desconto das despesas. M. Mercado a termo. É uma operação de compra e venda de um ativo em uma data futura. Comprador e vendedor estabelecem as regras do contrato e definem previamente um preço para liquidação na data futura acrescida de juros do período. Como não há desembolso de caixa, no início o comprador pode alavancar sua posição comprando um volume maior do que compraria se fosse uma operação à vista. Mas o comprador do termo tem que estar atento à chamada de margem pela B3 para a cobertura da operação. Opções. Opção é um contrato que dá direito ao detentor, titular, de comprar ou vender o ativo objeto em uma data futura a um preço pré-definido. E por outro lado, o vendedor, lançador, tem a obrigação de vender ou comprar o ativo objeto em uma data futura ao preço pré-definido. As características das opções negociadas na bolsa são: opção de compra, call, direito de compra de um ativo. Opção de venda, put, direito de venda de um ativo. Ativo objeto, ativo pelo qual a opção dá o direito. Prêmio, valor pago pela opção. Titular, quem compra a opção. Lançador, aquele que vende, ou lança, a opção no mercado. Strike é o preço de exercício, preço final pago para que se exerça a opção. Opções dentro do dinheiro, in the money. Opções onde o seu preço de exercício está abaixo do preço da ação objeto. Opções no dinheiro, at the money. Opções onde o seu preço de exercício está exatamente igual ao da ação objeto. Opções fora do dinheiro, off the money. Opções onde o preço de exercício está acima do preço da ação objeto. Código da opção. O código da opção é identificado pelas letras do código da ação mais numeral. Opções flexíveis. Diferentemente das opções padronizadas, as opções flexíveis são bem distintas. E as operações são fechadas através do balcão organizado da B3. O conceito flexibilidade possibilita entre as partes a escolha dos vencimentos, parâmetros ou indicadores de preços e funções das opções flexíveis. Essas opções podem ser derivativos de ações, índices, ETFs e taxas de juros. As mais comuns podem ser personalizadas com barreiras de knockout ou knock-in ou apenas com data de vencimento fora do padrão da B3. Knockout. As opções são extintas se certa barreira for atingida. Knock-in. As opções passam a existir se certa barreira for atingida. R. Renda fixa. Na renda fixa os ganhos provêm de um empréstimo, cuja renda não muda, fixa. O preço até pode variar, mas a renda permanecerá a mesma. Renda variável. Nela, os lucros são obtidos por meio da compra de ações. O investimento em ações
pode trazer duas formas distintas de ganho: a valorização das ações compradas na bolsa, e pela distribuição de lucros obtidos pela empresa através dos dividendos. Rentabilidade consiste no retorno gerado sobre um valor investido, com base na divisão do lucro do período pela quantia inicialmente aplicada. Swing trade é uma operação de compra ou venda de ações com foco no curto prazo. Geralmente é gerada através de uma análise técnica. Ela é montada com mecanismos de proteção automáticos pré-definidos para a saída da operação independente de lucro ou prejuízo. Conclusão: investir em bolsa de valores não é algo difícil e nem distante. Na verdade, é um instrumento de investimento muito acessível e fácil, mas requer do investidor iniciante ou não, muita disciplina. Se você deseja aprofundar seus conhecimentos sobre o assunto e melhorar seu desempenho, os escritórios de investimentos e as corretoras são uma boa fonte de informação. Essas empresas produzem relatórios com qualidade sobre macroeconomia, cenário político, análises detalhadas de empresas com a recomendação de compra e venda, análises técnicas contendo recomendações de day trade, swing trade e várias estratégias envolvendo opções. Fique atento e não vá buscar informações de fontes pouco confiáveis. Busque aprender sobre a bolsa de valores com especialistas devidamente certificados. Isso é tudo, meus amigos. Não esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda para que mais conteúdos sejam produzidos e consigamos ajudar a mais pessoas. Até a próxima e bons negócios.